Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser apenas com essas anotações, tá? Então prestem atenção no que eu vou dizer e aos meus alunos, por favor, copiem essas anotações por gentileza, tá? E aquela partinha azul, vocês vão escrever embaixo do 15 lotes dividido entre 12 donatários, tá? Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar um pouquinho das capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias? Na aula anterior, nós falamos sobre as grandes navegações, né? Falamos sobre Bartolomeu Dias e também falamos, ao finalzinho das capitanias hereditárias, que começou a pirataria de alguns países europeus estarem roubando as nossas coisas, né, as nossas riquezas e levando para os seus países. E o que aconteceu com Portugal? Portugal, ele não queria perder esse domínio que ele tinha aqui do Brasil. Então, ele não queria perder o domínio do Brasil, não queria perder essas riquezas, mas ele precisava ocupar, né? Ele precisava colonizar o Brasil, ele precisava colocar pessoas, fazer comércio dentro do Brasil. Só que ele não tinha recursos para isso. Ele precisava ocupar e colonizar o Brasil, mas não tinha recurso, não tinha dinheiro. Então, a forma mais fácil, mais viável, né, que não custasse o dinheiro de Portugal, aquele dinheiro cujo qual eles não tinham, tá? Eles criaram as capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Foi um sistema de colonização criado pelo rei de Portugal, Dom João III, tá, gente? Então, quem criou as capitanias hereditárias foi Dom João III, no intuito de não ter mais o pirateamento das riquezas do Brasil pelos países europeus, tá? E as capitanias hereditárias eram pedaços de terra que foram divididos entre 15 lotes, né, 15 pedaços de terra que foram divididos por 12 pessoas, para 12 pessoas. Essas pessoas recebiam um nome, né, quando essas pessoas recebiam o lote de terra, né, essa pessoa era chamada de donatário. Então, eram 15 lotes de terra, 15 pedacinhos de terra divididos entre 12 pessoas. Então, quer dizer que tinha mais terra do que pessoas. Então, algumas pessoas ficaram com 2 ou 3 lotes, tá? Quem podia, né, receber esses lotes de terra, tá? Os lotes de terra só podiam ser recebidos por militares, tá lá, aquele azulzinho. Militares, fidalgos e funcionários da administração colonial, pessoas da confiança da coroa portuguesa, tá? Esses militares, fidalgos e funcionários da administração colonial só recebiam se a capitania hereditária, esse pedaço de terra, fosse passada de pai para filho. Então, o pai de um militar passou a capitania hereditária para ele, passou esse lote de terra para ele, tá, galera? E essa questão da capitania hereditária, né, desse lote de terra ser passado de pai para filho, era algo vitalício, isso ia acontecer sempre, tá? De pai para filho. Nunca ter uma eleição para quem ia ficar com aquele pedacinho de terra. E os donatários, já que eles receberam esse lote de terra, esse pedacinho de terra para poder tomar conta, o que eles tinham que fazer para essa capitania hereditária dar certo? Antes de eu falar sobre a função, eu vou mostrar para vocês como que ficou dividido o nosso Brasil nas 15 capitanias hereditárias, tá? Vocês já viram mais ou menos esse desenho, só que vocês só viram como se fosse o Tratado de Tordesilhas sem todos os lotes, tá? Vou mostrar pra vocês rapidinho. Aqui, galera, ó. Foram 15 pedacinhos de terra, tá? Tem o nome do pedacinho de terra do sistema, tá? Tem Maranhão várias vezes e tem as pessoas que eram os donatários desse lugar, beleza? Vocês vão encontrar aí no livro de vocês. Tem o nome do lote e o nome do donatário, tá? Então, qual era a função do donatário, gente? Vamos lá. Ele precisava, para essa capitania vingar, quer dizer, para essa capitania dar certo, para ela prosperar, ele tinha que garantir a posse das terras. Ele não poderia deixar que ninguém invadisse, ninguém pirateasse o que tinha dentro dessa terra. Ele tinha que fazer ela ser sua posse, ser dele apenas, tá? Ele precisava explorar essas terras, ele precisava investir recursos.
Quando uma pessoa recebia um lote de terra, ela tinha que investir dinheiro, porque Portugal não tinha como investir. Então ela deu esses pedacinhos de terra para várias pessoas, para as pessoas que tinham dinheiro investirem, tá? Então, além de garantir a posse das terras sem que houvesse invasões, eles precisavam explorar, fazer a terra prosperar, trazer, ao mesmo tempo que eles investiam dinheiro, eles precisavam transformar esse lote de terra em dinheiro, tá? Tinha que fazer prosperar. E todo esse dinheiro, todo esse lucro que eles recebiam, assim que eles conseguiam fazer a exploração dessa terra, fazer ela dar lucros, eles precisavam pagar alguma coisa para Portugal, tá? Então, Portugal muito esperto, né, gente? Não tinha recurso, não tinha dinheiro, fez o quê? Dividiu a terra em pequenos pedacinhos de lote, né? Dividiu as capitanias hereditárias em lotes, deu aos donatários e eles tinham que dar o seu jeito, eles tinham que fazer ela prosperar. Então, eles davam o jeitinho deles, exploravam, via as riquezas, faziam toda essa questão de comércio, né? E ainda tinha que pagar para Portugal. Então, vocês podem perceber que Portugal se saiu muito bem, né? Nessas capitanias hereditárias. E como o rei de Portugal, né, gente? Ele não tinha dinheiro para pagar esses lotes e teve que dividir. Ele passou, né, como eu falei, todos esses gastos para os nobres, né, esses donatários que receberam os pedacinhos de terra. Galera, algumas capitanias, algumas não, a maior parte das capitanias não deram certo, tá? Eram 15 capitanias e só 2, então quer dizer, só 2 deram certo. Então 13 capitanias não prosperaram e não foram para frente. Apenas 2 capitanias que prosperaram e muito, tá? E elas são a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. A capitania de São Vicente, ela só deu certo porque ela tinha uma lavoura num pedaço de terra onde era a capitania de São Vicente, esse lote de São Vicente. Ela deu muito certo porque ali já tinha uma terra muito fértil. E ali já tinha a lavoura da cana-de-açúcar, que lembrando, né, da cana-de-açúcar a gente pode tirar o açúcar e pode tirar também a água ardente. E aquele lugar, por ser um lugar muito fértil ali na capitania hereditária de São Vicente, dava para se criar um gado, boi, vaca, então isso gerou muitos lucros, tá? E Pernambuco, algo que realmente ajudou muito Pernambuco, foi o cultivo da cana-de-açúcar, tá? Em São Vicente tinha uma lavoura, então já era algo maior, tá? Era muito maior do que o cultivo da cana-de-açúcar, mas Pernambuco tinha o cultivo da cana-de-açúcar que aos poucos foi se tornando muito promissor e era uma região que garantia boas condições de trabalho, tá? E uma coisa, galera, fica a dúvida, por que que as outras capitanias não prosperaram, professor? A terra não era boa? O que aconteceu? Também, galera, a terra não era boa. Os donatários que receberam os outros pedaços de terra, muitos não tinham recursos, tá? Por isso eu coloquei ali falta de recursos. Muitos ficaram desinteressados, não gostaram muito da terra, tá? E também, gente, nessa época das capitanias hereditárias, sofreram muitos ataques dos indígenas e franceses, sim, franceses, galera. Os indígenas, eles queriam reivindicar o solo que já era deles, né? Como falei na última aula do período histórico, né? No Brasil colônia, que é o período esse que nós estamos falando das capitanias hereditárias, os indígenas já habitavam aqui essa terra e os portugueses vieram aqui e tomaram ela dos indígenas. E houve massacres, morreram por morte, exaustão e tal. Só que, além dos ataques dos indígenas, porque eles queriam a terra deles de volta, os franceses, como falei, né, Portugal precisava povoar e colonizar o Brasil, porque estavam pirateando os nossos recursos, as nossas riquezas. Então, um dos países que vieram piratear foram os franceses. Eles deram muito trabalho, tá, galera? Muito trabalho mesmo. E uma coisa que eu queria ressaltar a respeito das capitanias que prosperaram, que foi a de São Vicente e de Pernambuco, gente, elas prosperaram, mas elas passaram por grandes dificuldades, porque
conforme a maioria foi desistindo, os donatários foram desistindo das capitanias, as capitanias que prosperaram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, elas se viram largadas à própria sorte, elas não tiveram apoio de mais ninguém. Então, seus donatários tiveram que investir muito para que elas pudessem continuar prosperando e não tomassem o mesmo rumo das outras capitanias que não deram certo, tá? E eu vou falar aqui, que não tá aí no quadro, mas uma das grandes dificuldades que eles encontraram, tá? E umas coisas que ajudaram também, ó. Apesar dessas dificuldades que eu citei aí, as capitanias lançaram as bases da colonização pela formação dos primeiros núcleos de povoamento. Então, gente, eu também já comentei sobre isso. Os primeiros núcleos de povoamento, né, as primeiras aldeias, nos aldeamentos, foram os aldeamentos de São Vicente, de Olinda e de Santos. E além desses aldeamentos, pôde-se preservar a posse da terra nas mãos de Portugal e apontar possibilidade de exploração econômica, especialmente na cana-de-açúcar. Então, mais uma vez, vocês podem perceber como que Portugal levou proveito disso tudo, né? Eram invasões, era falta de recurso, era desinteresse dos donatários, mas Portugal seguia lucrando com todo esse sistema de colonização criado pelo rei Dom João III, tá, galera? Desculpa. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E só para ressaltar, quem criou as capitanias hereditárias foi Dom João III, e as capitanias hereditárias eram passadas de pai para filho, tá? Era um cargo vitalício, e só quem podia receber eram militares, fidalgos, funcionários da administração da colônia, tá? Administração colonial. Então, espero que vocês tenham gostado. Abraços, e aos meus alunos não deixem de copiar, tá? No caderno de história. Beijinhos!